Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral, falando agora do nosso módulo de ligações químicas. A gente vai entrar em outro tipo de ligação. Até a última aula, a gente viu sobre a ligação iônica, que é a união entre uma espécie que tem uma alta tendência a doar seus elétrons, ou seja, tem baixa energia de ionização, então a energia necessária para retirar um elétron da sua camada de valência é baixa. Isso é uma característica dos metais. E ele se une a uma espécie, né, que tem alta afinidade eletrônica, ou seja, que ele libera uma quantidade significativa de energia quando recebe esse elétron. Né? Então ele libera uma quantidade significativa e ambos vão atingir a estabilidade do gás nobre, né? Ou no caso dos metais, anterior a eles, ou seja, do período anterior, ou no caso dos não metais, do seu período. Então, o que era para se esperar é que a gente está unindo a força a fome com a vontade de comer, ou seja, uma espécie que tem tendência a receber elétrons, que são os não metais, com uma espécie que tem tendência a doar esses elétrons, que são os metais. Bom, agora a gente vai tentar unir a duas espécies que têm tendência a receber elétrons, ou seja, eles têm a sua camada de valência menos elétrons do que o gás nobre do final do seu período, né? E eles precisam adquirir elétrons para se estabilizar. Bom, antes mesmo, né, do desenvolvimento da mecânica quântica, Lewis ele fez uma proposta, né, de ligação covalente. Como é que se dava essa ligação de acordo com a teoria de Lewis? Ele se dava através do compartilhamento de elétrons. Então, eu unia duas espécies que tinham tendência a receber elétrons, né? E eles compartilhavam os seus elétrons a fim de que cada um atinja a estabilidade. Então, a gente poderia utilizar como exemplo, né, uma espécie bem simples, né, que é o átomo de hidrogênio, quando ele se liga a outro átomo, né, então átomo A com átomo B, formando a molécula do gás hidrogênio. O hidrogênio, né, a gente viu que ele e os átomos hidrogenoides, eles se estabilizam com os dois elétrons do hélio, né, que é o gás nobre do período do hidrogênio. O que acontece? Então, cada um dos átomos de hidrogênio tem configuração 1s1, o que quer dizer que o seu único elétron está na camada 1, né? E ele compartilha esse elétron com esse daqui. O que acontece? Formando o que a gente pode observar aqui. Este elétron do átomo A pertence ao átomo B, assim como o A, e o do átomo B pertence ao A, assim como o B. Então, seria como se esses dois elétrons estivessem circundando a eletrosfera do átomo B, como também do átomo A. A gente pode representar esses dois elétrons apenas por uma barra. Então, as ligações simples a gente vai representar sempre como uma barra. Cada barra ela representa o compartilhamento de um par de elétrons. Bom, para um segundo átomo, né, a gente pode utilizar então a distribuição do flúor, quando ele vai formar, né, o F2, né, o gás flúor. O que acontece? Então, ele tem 9 elétrons na sua eletrosfera, porque o número atômico dele é 9. Então, ele tem na sua camada de valência. Por que eu falei que é tão importante a gente saber a distribuição eletrônica e a camada de valência do átomo? Aqui, ó, a distribuição é essa daqui. A camada de valência é 2s2, 2p5, né? Então, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Esses dois elétrons pertencem ao caroço, ao cerne. Ele não vai compartilhar, ele não vai formar ligações com esses elétrons que estão em camadas mais internas. Apenas da camada de valência, que é aquela mais externa. Então, eu vou representar cada um dos átomos com seus 7 elétrons, organizando sempre aos pares. Claro, como é um número ímpar, vai chegar um deles vai ficar sozinho e ele vai compartilhar com o flúor, né, esse um elétron. Por quê? Vamos pensar. Se o flúor tem 7 elétrons, né, para atingir a estabilidade do neônio, que possui
8 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais um. Então, ele vai compartilhar. Se eu desconsiderar esses 6 elétrons do átomo A, né, e contar esses elétrons todos que estão dentro do círculo do átomo B, é como se ele estivesse com 8 elétrons. Sendo que esses 2 elétrons são partilhados tanto pelo átomo A quanto pelo átomo B. O átomo A, se eu olhar aqui dentro desse círculo que representa os elétrons que pertencem a ele, eu posso observar que ele também tem 8. Então, o que acontece? Eles compartilham um elétron, né, de cada átomo, o que forma, então, um par de elétrons, eu posso representar assim. Os elétrons da camada de valência, eles permanecem aqui na estrutura de Lewis, eu posso também representar por essas barras, apesar de essa forma aqui ser a mais utilizada. Além disso, eu posso simplesmente desconsiderar esses elétrons que estão da forma isolada. Isso porque eu estou só representando a ligação. Mais adiante, quando a gente estiver falando de estrutura, quando a gente for falar de geometria, sim, vai ser muito importante esses elétrons da camada de valência. Tanto os ligantes quanto os não ligantes, que a gente chama de pares de elétrons isolados. Bom, e aí eu trago mais um exemplo, que é o átomo de oxigênio, quando vai formular a molécula do O2, o gás oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p4. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, fecha os 8 elétrons. A camada de valência dele vai ter os seus 6 elétrons, né? Então, para que ele fique com a estabilidade do neônio, ele precisa também ter 8, né? Então, o que vai acontecer? Ele precisa de mais 2. Como é que ele vai conseguir esses 2 elétrons? Como ele vai se ligar a outro átomo de oxigênio que também precisa 2, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Isso é o que a gente chama de uma ligação dupla, porque a ligação simples vai ser considerada pelo compartilhamento, né, de um par de elétrons. Como o oxigênio compartilha 2 pares, eu vou chamar isso daí de ligação dupla. Bom, no artigo original, né, de Lewis, ele não representa esses círculos. Ele representa o átomo, né, o símbolo do átomo dentro de um cubo, e que os elétrons ocupavam os vértices desse cubo. Então, se ele tivesse todos os vértices do cubo preenchido, ele teria estabilidade de um gás nobre. O que vai acontecer? Se o átomo não tinha, ele vai compartilhar tantos vértices, né, com outro átomo que forem suficientes para preencher o seu, para preencher o seu octeto. Isso ficou conhecido como a regra do octeto. Como é que a gente vai montar essas estruturas para estruturas um pouco mais complicadas? A gente vai seguir, então, um protocolo que está aqui de 7 regrinhas, a gente vai ver um a cada um, para que a gente entenda como é que a gente vai montar essas estruturas. Então, vamos lá. Então, a primeira, contar todos os elétrons de valência dos átomos presentes na fórmula molecular. Então, observação, a estrutura seja um íon, né? Caso a estrutura seja um íon, a carga deve ser levada em consideração. Até então, a gente não estava falando em íons. A molécula da água é neutra, né? O CO2 é neutro, mas, né, o gás amônio, que é o NH4, possui carga positiva. Da mesma forma que o íon carboxilato, né, o íon carbóxido, ele vai ter carga menos 2. O que vai acontecer? Eu preciso levar isso em consideração. Mas, se for um cátion, ou seja, se tiver carga positiva, deve ter sua carga descontada no número total de elétrons. Preste atenção. Se for um cátion, ele tem uma carga positiva, eu vou diminuir essa carga do número de elétrons. Por quê? Porque eu vou levar em consideração que o número de elétrons é inferior ao número de prótons presentes nos núcleos. E isso vai me dar uma carga positiva. Então, eu preciso descontar esse elétron que não está presente. No ânion, ele tem excesso de carga negativa. Então, eu preciso somar essa carga aqui, no caso do ânion, que tem carga negativa, né? Então,
Íons, isso é importante vocês relembrarem lá do ensino médio. Íons são espécies carregadas, sendo os cátions os positivos e os ânions os negativos. Então vamos lá aqui para a molécula de água. Então eu pego o hidrogênio, ele tem configuração 1s1, então 1 elétron na camada de valência. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4, tem 6 elétrons na camada de valência. E aí eu vou somar esses elétrons. Como o hidrogênio tem 1 elétron e eu tenho 2 hidrogênios na fórmula, como assim? Olha só, H2O nada. Se não tem nada é porque é 1. Então eu tenho H2O1, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, o índice, que é o número que vem após o símbolo do elemento, ele indica o número de átomos daquele elemento que forma aquela estrutura. Então, por exemplo, no caso da água tem 2 hidrogênios, 1 oxigênio. No caso do dióxido de carbono, tem 1 carbono, 2 oxigênios. Do íon amônio, ele tem 1 nitrogênio, 4 hidrogênios. No carbono, no carboxilato, ele vai ter 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de átomos de hidrogênio e multiplicar pelo número de elétrons que tem na eletrosfera. 2 vezes 1, mais 1 vezes 6, porque eu tenho apenas 1 oxigênio e eles têm 6 elétrons, somando 8. Isso eu vou fazer para todos eles. Então, ó, aqui o carbono, eu fazendo a distribuição, eu sei que ele tem 4 vezes 1. O oxigênio a gente já fez, vezes 2, fecha 16 elétrons. No íon amônio, eu tenho 4 hidrogênios vezes 1. Cada hidrogênio tem 1 elétron. O nitrogênio tem 5 vezes 1. Né? Então, menos 1. Da onde saiu esse menos 1? Da carga positiva do cátion. Então, fecha 8 elétrons. A mesma coisa aqui, 1 vezes 4 dos elétrons da camada de valência do carbono, mais 3 vezes 6, que são os elétrons da camada de valência do oxigênio. Mais 2, que é a carga do íon, né, desse caso do ânion, fecha os 24 elétrons. A próxima regra é o seguinte, eu preciso definir qual é o átomo central. Por quê? Isso eu vou levar em consideração como eles estão distribuídos no espaço. Quem está ligado a quem? Vamos ver aqui. Será que é o hidrogênio ligado ao hidrogênio ligado ao oxigênio? Será que o oxigênio está no meio? Bom, isso que eu estou falando. Geralmente é aquele com menor energia de ionização. E aí eu trago aqui a tabela. O que acontece? A gente precisa também levar em consideração uma coisa. Os halogênios, geralmente, isso não é uma regra, geralmente fazem apenas uma ligação. Por quê? Porque todos eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. Então, eles precisam compartilhar somente mais um elétron para completar o seu octeto. Eles já atingem a estabilidade apenas com uma ligação. Então, o que vai acontecer? A gente não espera que os halogênios estejam no meio da molécula, fazendo mais de uma ligação. Então, tanto os halogênios quanto o hidrogênio, a gente vai considerar que eles estão na parte externa, porque eles fazem apenas uma ligação. O hidrogênio mesmo, a gente viu que ele tem configuração 1s1, e ele se estabiliza com a configuração do hélio, que é 1s2. Então, para que ele atinja essa estabilidade, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar mais um elétron. Então, esses átomos, por exemplo, os halogênios e o hidrogênio, vamos geralmente pensar que eles vão estar na parte mais externa. Mas vamos levar em consideração essa regra, né? Que geralmente os átomos de menor energia de ionização, eles estão no centro da molécula. E isso por quê? O que é energia de ionização? É a energia necessária para eu retirar um elétron. Mesmo que na ligação covalente não ocorra a retirada de elétrons, esse átomo precisa não estar prendendo fortemente esses elétrons, porque ele está compartilhando. Então, se ele for um átomo que tem muita energia de ionização, ele não compartilha facilmente os seus elétrons. Isso também a gente pode pensar na eletronegatividade. Elementos mais eletronegativos
tendem a não estar no centro. Tranquilo? Bom, mas vamos pensar aqui, ó. Entre o hidrogênio e o oxigênio, 1.310 kJ por mol e o oxigênio 1.310. Mas eu falei para vocês que o hidrogênio ele é um elemento que vai estar nas extremidades por ser monovalente. O que é monovalente? Ele faz apenas uma ligação. Já o oxigênio, por faltar 2 elétrons para completar o seu octeto, ele é bivalente. Então ele vai estar no centro. Ou pelo menos a gente vai esperar, neste caso, da molécula d'água, que ele esteja no centro. No dióxido de carbono, eu vou comparar o carbono com o oxigênio. O menor é o carbono, ele vai estar no centro. No íon amônio, né, a gente já sabe que o hidrogênio vai ficar nas extremidades, então o nitrogênio. Então eu deixei em negrito aqui as espécies que vão ficar no centro. A próxima regra é nós ligarmos os átomos. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como eu sei que o oxigênio vai ficar no meio e que pelo menos uma ligação ele vai ter que fazer com o hidrogênio, então eu vou colocar um par de elétrons ligando ele, ou seja, fazendo uma ligação simples. Essa é a regra, a terceira regra. Então aqui, no caso do carbono, no dióxido de carbono, eu vou botar o carbono no centro, ligado a um oxigênio, ligado a outro oxigênio. E isso por um par de elétrons. A mesma coisa eu vou fazer no íon amônio, ligando os 4 hidrogênios. E no íon carboxilato também eu vou ligar os 3 oxigênios por um par de elétrons. A próxima regra é distribuir os elétrons que restaram, né, nos átomos da periferia, a fim de completar a sua camada fechada, no caso do hidrogênio, ou o octeto nos outros átomos. Então tá aqui, ó. Neste caso aqui, tem 8 elétrons. 4 eu já gastei aqui. E aí eu vou completar o octeto, ou a camada fechada dos elétrons dos átomos da periferia, ou seja, aqueles externos. Nesse caso aqui, como eu só tenho hidrogênios, os elétrons remanescentes não vão nesses hidrogênios, porque eles se estabilizam com 2 elétrons. Né? Eu não tenho como, ele só tem a primeira camada. Eu não tenho como colocar mais de 2 elétrons. Então, esse vai ficar assim, pelo menos por essa regra. Aqui, o que eu vou fazer? 2 elétrons já estavam ligando cada um dos átomos. Então, 4 eu já gastei, 2, 4. E eu tenho 16, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu completei o octeto em torno dos átomos de oxigênio. Ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, os oxigênios nessa molécula já estão com o octeto completo, nesta regra. Depois a gente vai ver se os outros átomos, os átomos internos, também já completaram. Enfim, aqui nesse caso aqui do íon amônio, eu tinha 8 e eu gastei os 8. Né? Então, essa estrutura aqui já é a estrutura do íon amônio completa. Por quê? Porque se eu olhar aqui o hidrogênio, ó, cada um deles está com 2 elétrons, porque ele está compartilhando um par com o nitrogênio. Então, os hidrogênios já estão com a estabilidade do hélio e o nitrogênio 2, 4, 6, 8 já está com a estabilidade do neônio. Então, essa molécula está pronta. Essa é a estrutura do íon amônio. Agora, aqui do íon carboxilato, são 24 elétrons. 2, 4, 6 eu gastei para ligar os átomos. E aí eu completo os octetos. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Completei o octeto dos oxigênios. Mas se eu observar, os átomos internos, nesse caso aqui, não estão com seus octetos completos. Aí que eu entro com a próxima regra, que é a quinta, né? Distribuir os elétrons restantes no átomo central. Nesse caso aqui eram 8. 2 eu tinha utilizado, né, 4, desculpa, para ligar os hidrogênios. Sobraram 4. Coloquei 2 aqui, 2 aqui. Então, os hidrogênios estão estáveis, cada um com 2, que é a estabilidade do hélio, e o oxigênio está com os seus 8 elétrons, então com a estabilidade do neônio. Então, a molécula da água tem essa estrutura eletrônica, o do íon amônio é essa daqui. Agora, vamos ver nesse caso aqui. Neste caso, eu tenho 8 elétrons em torno do oxigênio, 8 em torno do outro oxigênio, mas o carbono tem
apenas 4, só que eu não tenho mais elétrons. Ó, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Eu não tenho, porque 8 mais 8 é os 16. Bom, a gente vai ter que esperar a próxima regra para completar esse aqui. Nesse caso aqui, ó, eu também completei. Então, ambos vão ter que esperar a próxima regra, que é essa daqui. Em caso de falta de elétrons, completar os octetos com ligações múltiplas. Olha o que eu fiz aqui. Lembra? Vamos voltar. Ó, tinha 3 pares não ligantes e 1 par apenas ligante nos 2 oxigênios. O que eu fiz? Coloquei 2 pares ligantes e apenas 2 pares não ligantes. E aí eu completei, ó, 2, 4, 6, 8. Então, o carbono tem 8 elétrons. Né, pelo compartilhamento de 4 elétrons com um oxigênio, 4 elétrons com outro oxigênio. E os oxigênios têm, ó, 2, 4, 6, 8. Então, ele tem 8 elétrons e esse aqui é a mesma coisa. Esta é a estrutura do dióxido de carbono. E para nós encerrarmos, no caso do íon carboxilato, né? Nesse caso, o que a gente fez? Ó, tínhamos apenas um par de elétrons compartilhado com o carbono e o oxigênio, e aí eu pego um desses pares e compartilho. Qual deles? Qualquer um deles, porque todos eles serão iguais, né? Então, agora todos estão com seu octeto, ó, 2, 4, 6, 8, o oxigênio, 2, 4, 6, 8 para esse oxigênio, 2, 4, 6, 8 para esse oxigênio, e a mesma coisa para esse. Então, essa é a estrutura do íon carboxilato. Só que aí, na próxima aula, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Esta estrutura, ela é a mesma coisa se a dupla tivesse nesse aqui e aqui tivesse uma simples? É isso que a gente vai ver. Então, até a próxima aula.